O arquiteto Sérgio Rodrigues esteve em Florianópolis para prestigiar uma parceria com Loja Corner de seus móveis. Fui até lá conversar com este senhor de 82 anos, considerado o pai do móvel brasileiro, apesar dele não gostar deste título. Foi uma tarde super agradável. Conversamos sobre Brasília, o Ateliê Oca, o início da produção na década de 50 e a aceitação de seus móveis na época. Hoje você confere a segunda parte deste bate-papo, com o Sérgio sentado confortavelmente na poltrona mole, ícone do móvel nacional. Hoje a peça integra o acervo do Museu de Arte Moderna de Nova York. Contador de histórias, o arquiteto citou outros nomes que ajudaram a construir a identidade do mobiliário nacional. São eles Zanini Caldas, Joaquim Tenreiro, Lina Bobardi e Michel Arnaud. Sérgio acha engraçado o fato de que somente ele está vivo para contar essa história. É o que eu estava falando ainda há pouco. Chegaram os americanos que nos representam nos Estados Unidos. Os dois sócios chegaram pela primeira vez lá no ateliê e olharam para mim e falaram baixinho, com a mão na boca, assim: ele está vivo. Eu achei aquilo muito engraçado e depois percebi que Tenreiro morreu, como é que diz? O Zanini morreu, Lina Bobardi morreu, o Michel Arnaud morreu. Desse grupo todo, assim, criador, está o Jorge Zalsupin, que é também um camarada que foi sempre esquecido. Na época, um sucesso muito grande, mas depois foi meio esquecido. E ele agora está sendo revivido. E as peças que ele criava eram coisas muito boas, né? Ele diz que o mobiliário historicamente segue tendências e são muito iguais. Cada um representa uma época, mas que ele não foi por este caminho. Todos dependiam de tendências. A tendência na época era fazer pé cabriolé, então o pessoal fazia todo pé cabriolé. A tendência era usar tais e tais materiais, todo mundo. Agora, você vê, comigo, eu estou falando dessa maneira, porque quem falou, estou repetindo o que o pessoal na época do Prêmio Encantu, em 61, eu fui saber por que razão, eu não tinha noção, por que razão que eu tinha recebido 300 concorrentes, 400 concorrentes do mundo inteiro. Por que é que tinham me escolhido? O pessoal, um povo que morava lá embaixo, como eles chamavam, né? Labar, o francês diz labar, né? E o italiano diz laju. Então, pessoal aquele pessoal lá de baixo, que é América do Sul, ficaram espantados e eles me premiaram, porque foi a única peça, o único móvel que representava que caracterizava uma região, a região brasileira. Os materiais utilizados por Sérgio marcaram o mobiliário daquele tempo. A palha, o couro e a madeira predominavam nas peças. Para o arquiteto, no entanto, é a alma que caracteriza o móvel brasileiro. É alma, não é palpável. De imediato você vendo uma cadeira feita com essas características, de jacarandá, palhinha e tudo, você localiza como brasileiro. Mas não são esses elementos que marcam o Brasil. O Brasil é isso, não. Brasil é alguma coisa que transpira. Sobre o uso da madeira como matéria-prima principal nos seus móveis, respondeu bem-humorado. Eu fui um dos que acabei com o jacarandá, lamentavelmente, porque naquela época não existia esse não tem esse apelo, né? Assim, não se falava, não se falava em ecologia da maneira que se fala hoje. Sempre ecologia a vida inteira existiu, porém não se falava, porque jacarandá você encontrava na esquina. Tem diversas madeiras, tem madeiras de floresta, de reflorestamento, madeiras de demolição, madeiras que ainda existem em quantidade razoável. Aos mais jovens que chegam pedindo conselhos, dá o recado. Tudo que é criado com amor
vence na vida, isso não tem dúvida. O que é criação com amor? Criação com amor é acreditar naquilo que ele está fazendo. Se ele meter a cara, seja qualquer peça, seja arquitetura, seja mobiliário, sejam peças, seja criação, design, como se chama, se ele faz aquilo com uma vontade férrea e acreditando naquilo, ele vai vencer. Agora, se ele vai fazer, como muita gente, como muitos ditos arquitetos ou designers que vão para a Europa copiar móveis italianos e trazer para cá como se fosse criação deles, esse daí não vão adiante nunca. Essa fase já acabou, né, Sérgio? Não, inteira, não, acabou inteira, tá vendo, não acabou ainda nada. Ainda tem cópia? A gente tem que ficar calado, porque senão fica metendo pau em muita coisa, sabe? Ele não tem papas na língua e questiona até que ponto vai o desejo das pessoas em relação às suas casas. Como é que escandaliza? Escandaliza o seguinte, por exemplo, quando chegavam, eu faço arquitetura de interior, cenografia, tal, etc. Chegavam senhoras, em princípio, perguntando: doutor Sérgio, está se usando ainda cristaleira? Eu disse: eu uso a cristaleira a hora que eu quero e não dou satisfação a ninguém. Se eu gostei da cristaleira, eu coloco a cristaleira lá. Agora, aquela que fica, será que está se usando? As pessoas ficam chateadas da vida, pensam que eu estou gozando. Eu estou falando coisas certas. Aí o pessoal quer exibição. Exibição comigo o que é modismo. O que é modismo. Isso comigo realmente não pega de jeito nenhum. A arte pública é o assunto do próximo bloco.